Concentrações de café. Eu já fiz um vídeo de concentrações de café que foi para expresso. Então eu peguei a máquina de expresso da loja mesmo e fiz 3 concentrações. Um para 1, um para 2 e um para 3. Hoje eu vou falar de concentrações para cafés coados. E aí eu pensei também em fazer 3 tipos de concentrações de café coado. Eu ia fazer um para 12, um para 14 e um para 16. Mas aí eu pensei melhor porque um para 12, um para 14 e um para 16 são proporções que realmente são utilizadas. E aí eu achei melhor fazer proporções mais drásticas. Então eu vou fazer um para 10, um para 15 e um para 20. Vão ser concentrações bem diferentes de cada um. Eu acho interessante falar de concentrações de café por um motivo. Normalmente, concentração de café ela interfere diretamente na força do café. Obviamente, quanto mais concentrado, o café fica mais forte mesmo. Mas só que não necessariamente ele tem mais sabor ou ele extrai mais. Quer dizer, na verdade isso acaba sendo o oposto. A tendência é que cafés mais concentrados eles tenham menos extração e cafés muito mais diluídos eles extraiam mais. A ideia é muito simples. Você tem um café menos concentrado e um café mais concentrado. Você tem a mesma moagem para os dois na mesma temperatura. Então, o café menos concentrado ele vai passar mais rápido a água do que o café mais concentrado. O café mais concentrado ele vai ter menos contato com a água do que o café menos concentrado, porque você está jogando mais água. Então a água vai ter mais contato com o pó, obviamente. E esse menor tempo de extração vai fazer com que ele subextraia, ou extraia menos pelo menos. Então é muito normal, por exemplo, um café 1 para 12 ser mais concentrado, mais forte, ele tem até mais corpo, só que ao mesmo tempo ele vai ser mais ácido, ele vai ser um pouquinho menos extraído ou até subextraído. E aí um café menos concentrado, ele vai passar mais água, ele vai extrair mais. Então ele ou pode até extrair demais e ter notas mais amargas aí, mas ao mesmo tempo ele vai ser mais diluído, ele vai ser menos forte. Isso é muito mais fácil de analisar em métodos de percolação. Métodos de percolação são métodos que você não infusiona o café. Você deixa a água passando, a água já entra em contato com o pó, ela cai e beleza, você extraiu. Métodos de infusão, tipo prensa francesa, que eu fiz no último vídeo, tipo Aeropress, você deixa ele em contato ali com a água. Então você consegue calcular o tempo que o café vai ficar ali e padronizar o tempo que você quer que aconteça. Nesses métodos, tipo a V60 ou a Melita, que a água ela entra em contato e já cai, a concentração ela acaba diretamente ligada com a quantidade de água que você vai jogar aqui e o tempo de contato que o café vai ter. Então obviamente que o café é muito difícil de cravar qualquer coisa. Se eu der mais ataques aqui, se eu jogar mais vezes, então tem aquelas pausas, eu depois jogo de novo, depois eu jogo de novo. Isso é uma forma de aumentar o tempo de contato ali do café com a água. E se eu jogar menos vezes, vai ser uma forma de diminuir o tempo de contato com a água. Então existem várias formas de você aumentar ou reduzir a extração. Normalmente não é o foco de você aumentar ou diminuir uma concentração. Se você quer extrair mais ou extrair menos do café, você normalmente vai correr atrás disso, de procurar a quantidade de ataques que você faz ali no café, ou de moer mais fino aquele café, ou de deixar a água um pouquinho mais quente do que você está deixando. Isso são formas de extrair mais do café e, obviamente, tudo o oposto se você quer extrair menos do café. Quando você está falando de concentração, você quer mais procurar a força do café, o corpo do café. Mas infelizmente é uma troca que a gente acaba fazendo. A gente acaba abrindo mão de extração para conseguir concentração. Então, para correr menos o risco de atrapalhar do tempo que eu jogar ali e atrapalhar, eu vou fazer com Aeropress, porque eu vou fazer o método invertido. A água vai ficar aqui e eu vou deixar infusionando no tempo que eu quiser. E aí quando der o tempo que eu quero, eu viro e extraio o café. Então para as 3 concentrações que eu vou fazer, para as 3 proporções que eu vou fazer, eu vou deixar a mesma moagem, a mesma temperatura de água, eu vou deixar ferver e pronto. Eu não tenho termômetro ou nada muito chique, então eu só vou deixar ferver e eu jogo a água aqui e eu vou deixar eles 2 minutos infusionando. Em teoria isso reduz um pouquinho essa diferença de extração. Ainda não vai ter jeito, quanto mais água eu for jogar aqui e deixar em contato com o café, mais ele vai acabar extraindo mesmo, mais ele vai acabar dissolvendo os sólidos do café, o famoso TDS. Mas a parte da extração ela não vai ser tão interferida assim do que se eu fosse fazer uma VC100. Inclusive tem uma diferença entre métodos de infusão e métodos de
de percolação em relação à mesma concentração. Se eu tiver a mesma concentração, se eu tiver fazendo a mesma concentração, se eu estiver fazendo a mesma concentração de café numa Aeropress e numa Melita ou V60, vai ser um pouquinho diferente. A Melita ou V60, ela vai ter uma diferença de quantidade de água que vai estar extraindo aquele café, mesmo eu tendo jogado a mesma quantidade de água. Porque o pó, o grão, o café, ele vai absorver água. Normalmente ele absorve o dobro da quantidade dele de água. Então normalmente eu faço um café 1:15 com 15 gramas de café. Então o pó ele vai absorver mais ou menos uns 30 gramas de água do que eu joguei. Então eu tenho uma receita 1:15 e vou usar 15 gramas de café para 225 gramas de água. O café ele vai absorver dessa quantidade de água que eu joguei aqui mais ou menos uns 30 gramas, o dobro da quantidade. Então o que realmente vai extrair, porque como ele é um método rápido que logo a água já cai, essa quantidade de água aqui não vai ajudar na extração. Então a gente vai ter, na verdade, 195 gramas de água extraindo esses 15 gramas de café aqui. Isso daqui é na V60. Já na Aeropress, ou prensa francesa, o café obviamente vai absorver esses 30 gramas aqui, mas como ele vai ficar em infusão por um tempo, toda essa quantidade aqui de água, isso daqui mais isso daqui, essa quantidade aqui, toda ela vai ajudar na extração. Então, na verdade, a Aeropress ela vai estar extraindo, pegando 225 gramas e extraindo 15 gramas de café. Então, o que eu quero dizer é que esse negócio aqui e esse negócio aqui, na mesma concentração, se eu fizer um café 1:15, o café que eu faço de manhãzinha todo dia, esse café aqui vai ser mais fraco do que esse café aqui. Por causa disso daqui. É muita informação e fica confuso mesmo para explicar num vídeo de 10 minutos. Eu vou colocar algumas matérias aqui que vão explicar muito mais detalhadamente para quem quiser realmente entender tudo isso de TDS, de porcentagem de extração a partir de percolação ou de infusão. Eu vou colocar uns vídeos também aqui e talvez fique mais fácil, porque realmente não é uma coisa tão simples assim de entender. Mas o que eu quero dizer é que normalmente concentração tem mais a ver com força do café. Ela afeta bastante no corpo, por exemplo, mas não necessariamente ela vai interferir no sabor do café. Então se eu estou fazendo um café de mercado que já está moído e eu estou usando uma temperatura da água constante, eu vou fazer a mesma jogada nele para 1:12, que é um café mais concentrado, e 1:15, que é um café menos concentrado. A chance é que esse café de 1:15 fique mais amargo por causa disso, que ele vai extrair mais, mesmo ele sendo menos concentrado. Eu coloquei para moer aqui 30 gramas de café. Eu vou fazer 3 cafés, cada um com 10 gramas e com as proporções, com as concentrações que eu falei. 10 gramas de café, 100 gramas de água. 10 gramas de café, 150 gramas de água. Vai ter 10 gramas de café, 200 gramas de água. Então, obviamente que eu não consigo fazer as 3 ao mesmo tempo. Eu vou começar fazendo a 1:10. Fiz as 3 proporções. E aí eu tentei tomar cuidado até com a quantidade de mexidas que eu dava ali para uma extração, para um café não extrair mais do que o outro. Se eu mexesse muito mais com a colher em um ou em outro, também ia interferir. Tudo interfere em extração. Por isso que é muito difícil
você saber exatamente o que aconteceu com o café, porque são muitas variáveis e tudo pode interferir em alguma coisa. 1 para 10. É um café muito mais encorpado, muito mais forte, por causa da concentração dele. Mas mesmo com tudo isso, ele fica muito mais ácido. Ele é um café bem ácido. 1 para 15. É um café muito mais leve, menos ácido e mais doce. 1 para 20. Olha, eu achei que 1 para 20 ele ia amargar muito. Não amargar muito, mas eu achei que ele ia amargar. Só que para esse café aqui, muda muito de café para café, mas para esse café aqui, ele tá até mais doce do que o 1 para 15. A acidez foi reduzindo desse daqui para esse daqui, e a doçura foi aumentando desse daqui para esse daqui. 1 para 10 ele com certeza preenche muito mais a boca. Ele vai ficando cada vez mais leve, menos encorpado, só que ao mesmo tempo vai aumentando a doçura. Se ele está aumentando a doçura e reduzindo a extração, significa que ele claramente está aumentando a extração dele. Então para Aeropress, tudo mais constante, tentando deixar tudo na mesma situação, e a única coisa que eu mudo foi a concentração dele, foi a quantidade de água que eu joguei na infusão dessa Aeropress, ele obviamente foi perdendo corpo, perdendo acidez e ganhando doçura. Então qual que é o certo? Qual dessas concentrações aqui é a ideal? Essa aqui é a magia, não existe o ideal. Eu acho que a 1 para 20 realmente ela continua doce, realmente a doçura é muito presente, mas ele já é muito diluído, então ele perde um pouquinho desse corpo, o que acaba afetando na bebida final. O segundo, com 1 para 15, ele já é muito mais equilibrado por causa disso. Ele já perde essa acidez que é quase um soco na língua, mas ao mesmo tempo ele ganha doçura e não perdeu tanto corpo assim quanto o 1 para 20, por exemplo. O que daria pra fazer é fazer um bypass aqui nesse daqui e deixar ele na mesma quantidade do 1 para 15. Então o bypass é o mesmo vídeo que eu fiz da concentração de espresso, eu só extrairia desse jeito, depois eu jogaria água no final para igualar com a quantidade do 1 para 15. E aí eu teria a mesma quantidade de bebida e um café que foi menos extraído. Então ele vai estar muito mais ácido do que esse outro café aqui. Mas é isso, eu admito que eu fui meio nerd nesse vídeo, eu acabei falando demais sobre blá 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 e blá blá blá, mas o importante é isso, que concentração de café não é a mesma coisa que extração de café. Na verdade elas são opostas. E o importante é você entender essas duas ferramentas. A ferramenta de concentração para você saber a força do café e as outras ferramentas de moagem, de temperatura, para você saber se você quer extrair mais ou menos desse café.